Desculpem, muito boa noite a vocês todos que estão connosco aqui nesse espaço Conversas de Quintal. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença e pedir para que partilhem este direto nas vossas redes sociais com os vossos amigos e familiares. Como sabem, hoje vou receber aqui o presidente do partido União para a Mudança, o senhor Agnello Regala, onde vamos falar um bocadinho da sua visão política e de possíveis soluções um, para mudar o nosso país, Guiné-Bissau, para a nossa melhoria e desenvolvimento. Vamos também saber e falar sobre os últimos acontecimentos que têm estado aí nas redes sociais e saber qual é a sua opinião sobre esses acontecimentos. Mais uma vez, muito obrigada a vocês todos. Vou-vos pedir realmente que partilhem muito, 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 muito. E a música que tocou aqui de início, desses jovens cheios de talentos, não é, da Guiné-Bissau, quem estiver algum interesse em saber mais sobre esse projeto, mesmo sonho, pode aceder no YouTube e também no Instagram. Antes de mais nada, vou trazer agora o meu convidado, Agnello Regala. Boa noite. Muito boa noite. Como está? Estou vivo, graças a Deus. Ainda bem, ainda bem. Antes de mais, quero agradecer a sua presença aqui nesse espaço, todos nós, Conversas de Quintal, onde vamos falar um bocadinho sobre possíveis soluções para o problema da Guiné-Bissau. Contudo, vamos falar também dos últimos acontecimentos onde esteve envolvido e de outros assuntos que decorreram durante esta semana agora no nosso país, como a visita do presidente da Niger e outros assuntos aqui. Não posso dizer já tudo, mas quero pedir às pessoas para partilharem este direto e também, se tiver alguma questão, podem fazer pelo comentário e eu vou passar essas questões ao senhor Agnello. E vamos então começar a nossa entrevista com uma breve apresentação. Para quem não o conhece, quem é o senhor Agnello Regala? Quem sou eu? Não, Agnello Regala, sou um guinense, patriota, nascido na região de Tombali, em Quitafe, Campiana, e, portanto, licenciado em jornalismo em França, combatente da liberdade da pátria. Também me enveredei um bocadinho pela poesia e pronto, agora atualmente fui membro do governo, de vários governos ao longo dos anos e atualmente sou deputado da Nação e presidente da União para a Mudança. Muito bem, muito obrigado. Para quem não conhecia, acho que ficaram a conhecer um pouco de quem é o senhor Agnello Regala. Como é que começou a fundação do partido União para a Mudança? Como é que tudo aconteceu? A União para a Mudança é uma junção de várias forças políticas, 6 forças políticas, mas começou, em primeiro lugar, nós abandonámos o PAIGC numa determinada altura, porque pensávamos que nessa época o PAIGC professava uma teoria e uma prática absolutamente contraditória. E então considerávamos que o PAIGC estaria a fugir aos seus fundamentos, às razões da sua fundação e da sua criação. Isso levou-nos a discordar e dentro do PAIGC ainda foi constituído o grupo da Carta dos 121, um grupo que apontava soluções para o retorno do PAIGC à sua linha original e àquilo que foram os compromissos assumidos durante a luta de libertação com o povo da Guiné-Bissau. Depois disso, e perante a persistência dos que estavam à frente do PAIGC de então,
acabámos por abandonar. Nós criámos o PRD, e Partido para a Renovação e Desenvolvimento, um partido que depois se juntou a outras forças políticas para fundar aquilo que foi uma coligação, a coligação União para a Mudança, que posteriormente se transformou em Partido União para a Mudança. E que forças políticas são essas a que se juntaram? Para quem não sabe, não é? Para quem está aqui e não sabe. Nessa altura, portanto, tivemos era o PRD, o PDP, que era presidido pelo Dr. Amin Saad, uma boa parte da FDS que pertencia a Rafael, que era presidido por Rafael Barbosa, uma parte da FD, da Frente Democrática, uma parte da LIP, da Liga de Proteção Ecológica, se não me engano, são esses seis partidos que estiveram envolvidos na construção daquilo que viria a ser a União para a Mudança. Muito bem. A União para a Mudança responsabilizou as atuais autoridades no poder, não é? Pelos atropelos à Constituição da República e às leis, e a ausência de justiça que existe no nosso país. E também acrescentou que existe uma situação de crise na nossa Guiné-Bissau. Qual é a sua opinião atualmente sobre essa afirmação que foi feita? Não, nós continuamos e penso que no quadro da coerência que a União para a Mudança sempre manteve no seu posicionamento, consideramos que efetivamente há uma ausência efetiva de justiça, e há um absoluto desrespeito por parte das atuais autoridades, em particular do presidente eleito Umar Sissoko, daquilo que é a Constituição da República. Ele viola sistematicamente a Constituição da República e as leis e pretende exercer presidencialmente num regime semipresidencialista. Portanto, é esta situação que nós vivemos, num país em que, de facto, a justiça não conta. A impunidade é total e absoluta e os crimes não são castigados. Particularmente a corrupção, que tem engraçado e que é uma doença endémica no nosso país. Quer dizer, a governação hoje não é para resolver o problema dos guineenses, a governação hoje é para enriquecer meia dúzia de pessoas que estão afetas ao governo e deixar a população a viver na sua própria miséria, à sua sorte. Portanto, este é um problema sério que a Guiné-Bissau tem. Para além de outras crises que nos têm assolado, que acabaram por agravar-se ainda mais com a situação da pandemia de Covid-19. Agora, a própria situação na Ucrânia acaba por nos afetar a todos. Exato. O aumento do preço dos combustíveis, o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade, que vão colocar a nossa população numa situação ainda mais gravosa, mais complicada e a viver com maiores dificuldades. Quando diz que o atual presidente, Umar Sissoko Embalo, usa de força e não cumpre qualquer lei, no que se refere mais concretamente? Não, se notou, nós chamamos-lhe de presidente eleito. E sim, continuamos a chamar de presidente eleito na medida em que, constitucionalmente, ele deveria ter-se apresentado à Assembleia Nacional, perante a Assembleia Nacional, para ser legitimado após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça relativamente ao contencioso eleitoral
das presidenciais. Ele autoproclamou-se, não se apresentou, apesar de várias advertências, perante a Assembleia Nacional Popular, portanto, para nós não tem a legitimidade que teria se tivesse apresentado perante a Assembleia Nacional. Ele é um presidente eleito. Não podemos pôr isso em dúvida. Na medida em que o Supremo Tribunal decidiu, nós reconhecemos nessa qualidade. Mas consideramos que, efetivamente, ele precisa de legitimidade e essa legitimidade, quem a confere constitucionalmente e em termos do regimento da Assembleia Nacional Popular, é a própria Assembleia Nacional Popular. E esse ato não ocorreu. É um ato solene, é um ato obrigatório constitucionalmente. Portanto, é um ato a que ninguém se pode portar sob pena de ficar pendurado, como está, e a exercer à margem da Constituição e das leis. É uma declaração recente agora. O senhor Fernando Dias, do PRS, disse que é inoportuno a dissolução do Parlamento. Qual é a sua opinião mediante essa afirmação e por que acha que o atual presidente, o Umar Sissoko Embalo, quer realmente seguir por esse caminho? Não, ele quer seguir esse caminho porque a Assembleia Nacional Popular é, de momento, a única instituição que lhe tem levantado problemas, particularmente relativamente aos compromissos que ele assumiu, tanto em relação ao acordo do petróleo, como em relação à vinda de tropas da CDAO para a Guiné-Bissau, com o intuito único de garantir o seu poder absoluto e também de lhe garantir a possibilidade de responder aos compromissos que assumiu, particularmente a questão do acordo do petróleo. Mas essa questão do acordo do petróleo foi chumbada. Ele declarou por várias vezes que não tinha assinado o acordo, acabou por se confirmar que ele, efetivamente, à margem da Constituição e das leis, assinou o referido acordo. Isso, num outro país, o ter negado que tinha assinado o acordo levaria à sua pronta destituição. Aqui na Guiné-Bissau, infelizmente, como a Constituição, as leis, as instituições não funcionam, a verdade é que ele se mantém no poder e continua a agir em conformidade com as suas ideias, com os seus interesses. E é isto que nos leva a criticar e a levantar a voz e a dizer não podemos permitir que uma pessoa faça da Guiné-Bissau o seu quintal. É verdade que estamos na conversa do quintal, mas isto aqui, a Guiné-Bissau é mais do que um quintal, é um país que é nosso, que é um país que é de todos os guineenses e em que todos os guineenses têm que ter uma palavra a dizer relativamente às decisões políticas e em relação àquilo que são os seus supremos interesses, como sejam os seus recursos naturais. Caso da prospecção do petróleo, caso da bauxite, o caso do fosfato, o caso das nossas riquezas halieuticas, a pesca, que tem beneficiado mais o nosso vizinho do que os próprios pescadores da Guiné-Bissau. Há uma enorme desigualdade no tratamento dos pescadores guineenses e dos pescadores da sub-região, particularmente do Senegal. Exato. Isso acaba por prejudicar o povo em si. Como referiu aqui, disse que o presidente, no momento, só está a lutar pelo seu e não está a pensar no povo. Como é que podemos lidar com isso enquanto povo da Guiné-Bissau? Que soluções poderíamos encontrar para esses problemas que você mencionou aqui em relação aos governantes e às pessoas que estão no poder, nesse caso? O problema é que nós pensamos que ele tem a sua própria agenda. E a sua agenda Exato. Não é a Guiné-Bissau.
A sua agenda não é a agenda da Guiné-Bissau. Portanto, a única forma que nós temos, e é isso que nós temos vindo a fazer, é continuar pelos meios legais, por meios políticos, continuar a lutar e a combater essa sua prática para lhe mostrar, para lhe fazer ver que, efetivamente, ele foi eleito presidente para defender os guineenses e os interesses da Guiné-Bissau e não os seus interesses pessoais ou o interesse de terceiros. Portanto, é esta a nossa posição, a posição da União para a Mudança, que nós pensamos que os governantes, os dirigentes, aqueles que estão à frente das instituições da República, têm que ter, no mínimo, um espírito patriótico, nacionalista. Não queremos dizer que vamos viver em autocracia, longe dos outros, afastados dos outros, não. Nós o que queremos é, de facto, que todos nos respeitem para nós podermos respeitar os outros. E é necessário, nós estamos dispostos, na nossa sub-região, a manter um espírito de convívio, de partilha daquilo que são os nossos interesses, mas sem que a Guiné-Bissau seja prejudicada. Portanto, temos que continuar a lutar, a defender as nossas posições. Sabemos que isso implica riscos, mas esses riscos decorrem das opções que nós adotamos, de opções políticas e de continuar a defender aquilo que é dos guineenses. Portanto, é esta a nossa questão. O povo da Guiné-Bissau tem que se conscientizar e tem que entender que a única solução é lutar, é escolher os dirigentes que deem mais provas de patriotismo, de competência, de seriedade, para que a Guiné-Bissau possa avançar. Senão, nós vamos ficar sempre na linha de trás, enquanto os outros evoluem. Exato. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos acompanhar a evolução da humanidade, a evolução do mundo, a evolução do próprio continente africano. Não podemos ficar para trás. Sim, sempre a observar e a comentar. E é por isso mesmo que acho que é importante termos esse tipo de debate e trazermos aqui ao povo também a opinião dos partidos, não é? Da Guiné-Bissau e saber quais são os projetos que os mesmos apresentam. Recentemente, na sua declaração, disse que não houve deveria haver, não é? Uma comissão de inquérito independente em relação ao suposto golpe de Estado. Por que é que acha que isso não acontece? Por que é que não temos alguém que possa realmente ver isso de uma forma sem compromisso com nenhum governo ou com nenhum dirigente? Não, o problema que se coloca aqui é que quem autoriza essas comissões de inquérito são as instituições da República, o Presidente, a Assembleia Nacional Popular e outros. Nós nunca nos pronunciamos, aliás, nós condenamos todas as tentativas de golpe de Estado, sejam elas feitas por militares ou tentativas de golpe palaciano, porque já aconteceram também golpes palacianos aqui na Guiné-Bissau, muito recentemente até, talvez ainda nesta fase. E o que acontece é que nós, quando isso aconteceu, condenamos, o espaço de concertação dos partidos democráticos condenou, a União para a Mudança condenou, e aquilo que nós pedimos era o mais sensato possível, a abertura de uma comissão de inquérito, na medida em que o próprio Presidente da República, eleito, o Marci Socorro, disse na sua primeira declaração que era um problema com narcotraficantes e com o crime organizado. Depois apareceu o porta-voz do governo a dizer que não teria a ver com casamanceses, com a guerrilha de Casamance. Depois aparece uma outra versão indicando que são militares. E de repente, vemos militares a serem detidos e a serem colocados em detenção em diferentes casernas. Aí ficámos preocupados sem saber quem, de facto, o que é que se passou. E há uma necessidade de clarificação dessas situações, para nós sabermos o que é que se passa na Guiné-Bissau. É narcotráfico
É Casamance ou são os militares e a classe política? Há uma necessidade, o povo precisa de saber isso. Por isso é que nós pedimos uma comissão de inquérito envolvendo a comunidade internacional e também envolvendo a sociedade civil guineense e a Assembleia Nacional Popular, para que as coisas sejam tiradas a limpo e para que não haja dúvida sobre o que ocorreu a 1 de fevereiro. Dizem que não houve condenação. Houve condenação. A oposição condenou de forma clara. Agora, pedimos era que fosse criada uma comissão de inquérito para clarificar as coisas, para que toda a gente, para que não restassem dúvidas. Isso seria bom para todos nós, inclusive para o Umaru Sissoko Embalo, para o seu governo e para as outras entidades, e para a comunidade internacional mesmo. Mas Exato, para trazer. nós entendemos esse posicionamento de não permitir essa comissão de inquérito, porque, em certa medida, aquilo que aconteceu serve para respaldar a ideia de que vivemos numa instabilidade absoluta e total, e então há uma necessidade da vinda de tropas estrangeiras para garantir a continuidade do presidente. E perguntamos, porquê é que as tropas da CDO não vão para a Guiné-Conakry, onde houve um golpe de Estado? Porquê é que não vão para o Mali, onde houve um golpe de Estado? Porquê é que não vão para o Burkina Faso, onde houve um golpe de Estado? Portanto, são estas questões e a forma como a CDO tem vindo a tratar a Guiné-Bissau que nós não aceitamos e não vamos admitir. Somos membros da CDO, respeitamos a CDO, mas pensamos que a CDO tem que ter em conta aquilo que são a Constituição e as leis de cada país membro. O tratado da CDO não se pode sobrepor àquilo que é, de facto, a Constituição da República da Guiné-Bissau. Exato. Muito bem. E quando diz que as tropas que chegaram, penso que foi na semana passada à Guiné-Bissau, pode-me confirmar, foi isto, não é? Sim, sim, sim. Vieram de diferentes países da África. Acha que, de certa forma, isto foi uma maneira de poder-se, então, manipular as eleições que vêm aí para beneficiar o atual presidente? É isso que quer nós dizer? pensamos que, em primeiro lugar, essas tropas vêm para garantir que o presidente tenha margem de manobra para cumprir com os compromissos que assumiu. Muito particularmente em relação à prospecção e exploração do petróleo. E esses compromissos devem ser compromissos partilhados com os guineenses. Os guineenses têm que saber, o petróleo não é meu, não é do Aguinaldo Regala, sou guinense. Mas o petróleo não é do Presidente da República. O petróleo é da Guiné-Bissau e deve servir os interesses do povo da Guiné-Bissau. É tão somente isso. É tão somente isso. Portanto, não temos outras razões para isso. Agora, as tropas vêm, isso deixa uma outra ideia de que, de facto, o Presidente não terá confiança nas forças militares guinenses, como ele havia dito quando mandou acantonar aquelas que estavam cá. Naquela altura era necessário acantonar para ele poder tomar o poder. Essas forças eram forças nocivas. Mas agora, para o manter no poder, estas forças já são necessárias. E é esta verdade, são estas verdades que ele não quer ouvir e, por isso, utiliza a violência contra os opositores. Todos aqueles que falam, todos aqueles que denunciam esta situação que inaceitável, é isso que acontece. Portanto, tentam acabar com a liberdade e o direito à livre expressão na Guiné-Bissau.
Exato. Era essa a minha pergunta, se existe liberdade de expressão na Não Guiné-Bissau, estou a porque ouvir. consegue-me ouvir? Consegue-me ouvir? Não, acho que o microfone estará com problemas aí. Eu estou-lhe a ouvir bem. Está-me a ouvir? Ah, saiu. Bem, vou aproveitar para pedir a vocês todos que estão nos a assistir neste momento para que partilhem este direto para atingir o maior número de pessoas. Eu estou a tentar partilhar, mas tenho tido problemas, então peço o vosso apoio nessa partilha. Vamos esperar. Desculpa, é que eu digo muito quando estou nervosa. É um tico meu. Um, e, e lá vai. Bem, então vou-vos pedir para que partilhem muito. Se tiverem alguma questão, por favor, façam nas perguntas a vossa questão. O senhor Agnello estará aqui disponível para responder as questões. Bem-vindo de volta a É. Conversas de Quintal. Está-me a ouvir agora? Agora estou a ouvir. Muito bem. A minha pergunta era mesmo essa: se existe liberdade de expressão na Guiné-Bissau. Temos vindo a assistir vários casos, desde das legislativas até agora, de jornalistas a serem agredidos, rádios a serem vandalizados. Qual é, qual é a sua opinião em relação a isso e o que é que acha que podemos fazer para que haja uma maneira de que o povo tenha, sinta-se à vontade para distribuir a sua opinião de uma forma pacífica, sem consequências e sem serem privados da sua liberdade de expressão? O que é que nós podemos fazer, senhora Agnel? Não, não é só a liberdade não é só a liberdade de expressão que está em causa, são as liberdades fundamentais que são colocadas em causa por este regime. E aquilo que tem que ser feito é, de facto, garantir, como bem disse, há múltiplos casos de pessoas que têm sido violentadas. Temos o caso do bloguista António Ali Silva, temos o caso do jornalista Adão, Ramalho Adão Ramalho, temos o caso da Rádio Capital, que foi vandalizada duas vezes, temos o caso do o comentador Rui Landim, sobre a casa do qual foram disparados tiros. Temos o caso do deputado Marciano Indi, que foi raptado e violentamente espancado. Temos o caso do empresário Ndinho. Temos o caso de gente que está detida neste momento, mesmo depois da Procuradoria-Geral dizer que não há condições de acusar ninguém, que eles não há provas, não há nenhum elemento de prova que os aponte como estando envolvidos em qualquer tentativa de golpe de Estado, mas essas pessoas continuam detidas por causa de um poder autocrático e que quer dizer, não quer garantir as liberdades a ninguém e não quer que nós denunciemos isso. Portanto, a única solução que nos resta é, de facto, continuar a lutar, continuar a persistir e continuar a dizer-lhes que há uma necessidade de abrir o regime. Estamos em democracia, há os direitos que são fundamentais, que são garantidos pela Constituição da República e que devem ser respeitados. É isso que nós exigimos, não exigimos mais do que isso. E aquilo que se verifica é que o poder não é averso a toda a espécie de liberdade. As pessoas querem transformar a Guiné-Bissau no país do Beni Wiwi. Toda a gente tem que dizer que sim. Sim, tem que aceitar tudo. Seja bom, seja mau, tem que se aceitar, tem que se fazer como Sua Excelência quer. Isso não pode ser. E nós, guineenses, temos que nos levantar para defender aquilo que são os nossos direitos.
A Guiné-Bissau não é do Presidente da República, não é do Governo. A Guiné-Bissau é dos guineenses e os guineenses têm o direito a ter uma palavra relativamente à forma como querem ser governados. E querem e têm que exigir que, de facto, não lhes sejam coartados aquilo que são os direitos que eles têm e que estão previstos na Constituição da República. Muito bem. O atual presidente reuniu o Conselho de Estado para debater a situação sociopolítica da Guiné-Bissau. No entanto, diz que se fez um convite para o Partido União à Mudança, de que é presidente, para comparecer, mas que não compareceu. Por que é que decidiu não comparecer a uma reunião, então, com o atual presidente? Em primeiro lugar, o presidente da União para a Mudança tinha sido baleado, levou um tiro e tinha dificuldades de locomoção, sobretudo de subir as escadas da Presidência da República. Mas, em segundo lugar, nós achamos que estamos à espera, sendo o caso de violência utilizada contra o presidente da União para a Mudança, a tentativa de assassinato, sendo um caso de polícia, como referiu o próprio Umaru Sissoko Embalo, nós achamos que, efetivamente, devíamos aguardar que a polícia resolvesse a questão e que nós soubéssemos quem é o mandante e quem são os executores dessa tentativa de assassinato. Achávamos que a União para a Mudança considerou que não havia condições, naquele momento, para se sentar com qualquer das autoridades, porque nós estamos convencidos que há mãos ocultas por trás daquilo que aconteceu. Se a polícia quiser agir, particularmente a polícia judiciária, se quiser agir em alma e consciência, encontrará aqueles que estiveram atrás desta tentativa. E aí descobrirá tudo o que se passou com Ali Silva, com Sana Kanté, com Marciano Nandi, com a Rádio Capital, porque, ao fim e ao cabo, é o mesmo esquadrão da morte que está a funcionar. Exato. Até porque quando se deu, então, o suposto golpe de Estado, o senhor foi muito direto nas suas... como é que era dizer? Nas suas... deu a sua opinião muito honestamente, onde disse que esperava que isso não se tornasse agora uma caça às bruxas, não é? E agora foi vítima do mesmo. O seu medo tornou-se realidade. Gostaria agora que me explicasse um bocadinho como é que tudo aconteceu. Foi vítima, né, de um atentado à sua vida. Gostaríamos de saber como é que tudo aconteceu do início até ao fim. Penso que já explicou um bocadinho, mas certamente nem todos tiveram a oportunidade de ver as suas declarações. Então gostaria que voltasse um bocadinho ao dia em que tudo aconteceu e que nos explicasse como é que tudo decorreu. Não, isso aconteceu no dia 7 de maio, um sábado. Eu tinha acabado de ver um jogo de futebol na televisão. Saí para me divertir com o meu vizinho. Estava no passeio da minha casa e por volta das 9h30 da noite, das 21h30, passou uma viatura que tinha uma matrícula da Turquia, tinha uma placa da Turquia. E então desceram a rua devagar. Ao regressar, quando estavam mais ou menos à altura do local onde estava eu e o meu vizinho, houve um disparo que saiu de dentro do carro. Dispararam, depois agachámos-nos todos, quando de repente me levantei e vi que ele estava a sair do carro com uma metralhadora de assalto. Disparou o segundo tiro e aí então tive que atirar-me ao chão, rastejar e fugir para dentro da minha casa. Mesmo assim ele continuou a tirar, lá fora tirou 4 tiros, depois quando abri a porta
atirou mais 2 tiros. Infelizmente, um deles embateu num ferro do portão e outra bala atravessou a porta e uma embateu na parede. Aquelas eram balas dirigidas a mim, portanto, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, portanto, mesmo assim, depois de eu já estar dentro de casa, eles continuaram, o indivíduo continua a atirar, continua a atirar, mais uma rajada que atingiu, portanto, os vidros da minha casa, tendo-os estilhaçado. Não? É grave, não é? Pelo facto de ser um ato feito assim, sem nenhum medo, não é? Não sei se sentiu que realmente não está seguro dentro do seu país, o que eu acho que qualquer cidadão deve se sentir seguro no seu país. Antes de mais, quero dizer que sinto muito pelo acontecido. E durante a declaração, não é? A rede oeste africana, para a edificação da paz na Guiné-Bissau, considerou um insulto à inteligência dos guineenses o discurso preferido pelo Ministério do Interior, em que diz que o que lhe aconteceu foi um ato isolado. Sabendo de todos os outros actos que aconteceram, como mencionou, aos jornalistas e tudo mais, o que é que tem a dizer dessa afirmação de ser de um acto isolado? Quando toca assim, nesse caso. Citou uma série de casos que aconteceram. Então são muitos casos isolados, não é? Isso é uma etiqueta da polícia. São casos isolados. Já foram mais de 10 casos e todos os casos são casos isolados. Isso é demonstrativo da incompetência real da nossa polícia e da capacidade de garantir a segurança aos cidadãos. Portanto, os cidadãos têm que se precaver e esperemos que isto não conduza os cidadãos a ter que recorrer a outras formas de luta para se protegerem. Porque se entrarmos agora nesta onda de violência gratuita para tentar impor a vontade de alguns, aí o país vai mal, como disse o outro cantor, o Alfa Blondy. Eu acho que, como ele bem disse, mon pays vai mal. O país vai mal, e vai muito mal, e vai de mal a pior. Sente que isso pode levar, então, não só as vítimas, mas a pessoas que poderão estar sujeitos a esses actos de usarem o porte de arma para se defenderem, para manter a sua segurança, então? Será este um debate que, se calhar, teremos que ter aqui em breve? Não, eu vou... Não, pronto, esperemos que o país não resvale para essa situação, porque seria gravíssimo para todos, tanto para aqueles que são cidadãos e que merecem ser defendidos, como para aqueles que estão no poder. Porque o poder salta de um dia para o outro, passa de uma mão para outra, dois ganha um, mesmo com golpe palaciano, manda, mas amanhã o povo pode escolher diferentemente. O que nos interessa é que, de facto, as instituições funcionem. E aquilo que acontece na Guiné-Bissau é que nós temos instituições ágeis e homens que pretendem ser fortes. Mas ser forte é respeitar a Constituição e as leis. Não é tentar ser autoritário, tentar ser o único mestre do jogo. Não, isso não é força, isso antes pelo contrário
é a cobardia, é a tentativa de tentar de amedrontar os cidadãos, é gravíssimo, é inqualificável, diria eu. Portanto, nós estamos aqui, vamos continuar a lutar. O que tiver que acontecer, acontecerá. Deixamos tudo E, nas mãos de Deus. Eu acho que naquele dia Deus não tinha posto o meu nome na lista daqueles que deviam partir. Portanto, aqui estou presente até com o prazer de lhe dar uma entrevista. graças a Deus. Só para citar que a entrevista foi antes do atentado, não foi depois do atentado, foi muito antes. Bem, está-me a ouvir bem, senhora Agnello? Está a haver alguns cortes, não estou a ouvir, o som está a sair um bocado distorcido. Deixa eu perguntar, vocês que estão a assistir, conseguem nos ouvir bem? Confirmem, por favor. Agora Vou-lhes dar alguns. estou melhor, depois Falha outra vez. a rede não está muito famosa aqui. Peço Era desculpas, eu isso. espero. Era com estes casos que a governação se devia preocupar, dar-nos melhores Exato. redes de comunicação, E melhores não redes depender do viárias, Ocidente, não melhores é? condições de Não? vida, melhores hospitais e não andar a perseguir os políticos. Exatamente. Depois do que lhe aconteceu, você vê isso como uma tentativa de assassinato ou uma tentativa de lhe silenciar? A única Apenas forma para lhe de me assustar. a única forma de me silenciar era mandar-me para aquilo que chamam o Jardim das Tabuletas, não? Era mandar-me enterrar. Aí era um silêncio total e absoluto. E penso que era essa a intenção, era silenciar-me através desse atentado, eliminar-me fisicamente. E eu Meu Deus. continuo com essa teoria e acredito que seja isso, porque não se disparam 10 balas contra uma pessoa, contra a sua residência, sem coisa. Portanto, o objetivo era esse para mim, a meu ver. E eu estou disponível, contrariamente ao Governo e ao Presidente da República, estou disponível para que seja feito um inquérito, para que haja uma comissão independente que venha inquirir sobre o que se passou aqui. Porque eu também quero saber as razões. Porque, aliás, eu sei, desconfio, mas a verdade é que eu gostaria de ter fontes assertivas que me indicassem a razão por que houve esta tentativa de assassinato. Primeiramente, quem acha que está por detrás do que lhe aconteceu? Quem poderia Cá ter dentro, enviado esses homens para lhe eliminar? eu acho que é quem não me quer ouvir, quem não quer ouvir as minhas posições. Agora, quem será? Não sei. Quem será? É quem não quer ouvir as posições do Presidente da União para a Mudança, da União para a Mudança, porque o Presidente da União para a Mudança defende as posições da União para a Mudança. E, portanto, é quem não nos quer ouvir, é quem não quer ouvir as denúncias que nós temos andado a fazer e, portanto, a polícia é que investiga. Nós não vamos apontar o dedo a ninguém, vamos aguardar que a polícia judiciária realize o seu inquérito, faça o seu trabalho e traga cá para fora as conclusões. Eu penso que se resolverem este caso, como eu já tinha dito, terão resolvido os casos anteriores de todos aqueles que foram ameaçados, que foram violentados ao longo deste período em que este regime está no poder. Desde que esse regime está no poder, viu alguma diferença, algo positivo para o povo da Guiné-Bissau? Olha,
sinceramente, para além de promessas, não tenho visto grande coisa. Acho que há uma descoordenação, uma falta total e absoluta de clareza nas políticas. Acho que a corrupção agravou-se de forma profunda, de forma terrível, e não vejo nada de real que possa ter acontecido. Há as visitas que têm acontecido, estava-me a falar há bocado da visita do presidente do Níger. Exato. São visitas, mas quais são os resultados efetivos, os resultados reais, tanto das visitas que vêm cá, como das deslocações do Umar Sissoko Embalo? É isso que nós pretenderíamos saber. É isso que nós pretenderíamos saber. Mas não vemos que haja grande coisa. Este ano, por exemplo, estamos a aguardar o que vai decorrer e é fundamental para a nossa população ver como é que vai decorrer, porque tem uma influência direta na renda das famílias camponesas. Queremos ver como é que vai correr a campanha de castanha de caju. Os indicadores não são nada positivos. Os intermediários, os produtores e os próprios exportadores estão muito duvidosos sobre os resultados desta campanha e sobre, sobretudo, as condições para a sua exportação. Para a sua exportação, não é? E isso quando sabemos que a castanha de caju é o maior produto de exportação da Guiné-Bissau. Exatamente. Exatamente. E o que é que espera? O que é que espera agora dessa campanha, deste ano? O que é que podemos esperar? Na sua opinião, o que é que podemos esperar desta campanha de caju este ano? Que Deus nos ajude. Temos que esperar que Deus nos ajude. Meu Deus. Porque se não for isso, a campanha será um novo desastre com implicações muito sérias para a economia do país. Exatamente, pode afetar-nos muito negativamente em relação à nossa economia, que já não se encontra no melhor estado. Consegue-me ouvir? Não ouvi muito bem essa última questão. Estava a afirmar que isso pode nos afetar economicamente. E tendo em conta que a nossa economia já não está nada bem, pode piorar. Era apenas uma afirmação. Claro que vai ter um impacto nas finanças públicas extremamente negativo, né? E pronto, isso vai ter implicações. Vai ter implicações sérias no pagamento dos salários, naquilo que deve ser o investimento público, portanto, em todos os sectores da vida do país. E eu penso que as soluções aqui não são muitas. Portanto, aquilo que nós precisávamos era, de facto, de ter à frente do país alguém que fosse capaz de congregar, de dialogar, que entendesse o significado do termo diálogo, e que compreendesse que diálogo não é posição. Diálogo não é obrigar os outros a terem a mesma visão, a mesma opinião relativamente ao processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Portanto, eu penso que o país precisa, não são as forças da CDO que vêm resolver o problema da Guiné-Bissau. E quem seria essa pessoa, na sua opinião? O que é importante é que as pessoas se sentem para falar.
As pessoas têm que ser capazes de dialogar, de ter tolerância, de entender que ninguém é dono de nada, nem ninguém é dono de ninguém. Quando se compreender isso, quem estiver à frente entender isso, terá compreendido que a governação não se faz nos moldes que estão a acontecer atualmente. E, na sua opinião, quem seria a pessoa indicada, então, para assumir o cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau? O povo é que escolhe, o povo é que sabe quem é que vai colocar, mas a grande verdade, eu penso que há figuras. Aliás, aquilo que aconteceu, aquilo que foi o acordo estabelecido pela CDAO e com a CDAO, proposto pela CDAO e que foi estabelecido com a CDAO, era que nós iríamos reconhecer Umaro Sissoko como Presidente da República e ele remeteria a governação ao partido que venceu as eleições, que é o PAGC, liderado por Domingos Simões Pereira. Se essa fórmula tivesse sido adotada, estou convencido que o país hoje não estaria neste lamaçal em que se encontra e estaria a viver outro e a respirar outros ares. Mas penso que, pronto, é isto. É isto. Neste momento, esperemos que o povo, e acho que o povo vai aprender com tudo isto que se passou e vai compreender que tem que ser melhor. Tem que escolher alguém com sentido patriótico, alguém que de facto respeite a Constituição e as leis, alguém que esteja a olhar, que vá olhar para os seus interesses. É isso que o povo terá que fazer. Porque não podemos continuar nesta onda. A Guiné-Bissau hoje é instável, tudo muito bem. Como eu disse, quando houve 1 de fevereiro, a primeira declaração do presidente foi que eram narcotraficantes e crime organizado. Mas o que é que liga o crime organizado e o narcotráfico ao presidente ou à Guiné-Bissau? Nós nem somos produtores de cocaína, nem somos produtores de drogas. Portanto, por que razão é que nós estamos constantemente a ser conotados com a ideia do narco-estado? É este o grande problema, o grande dilema que nós temos aqui. Temos que ser capazes, de uma vez por todas, de pôr fim ao narcotráfico e ao crime organizado na Guiné-Bissau e à sua influência. Portanto, é isto que nós temos que ser capazes de fazer e temos que fazê-lo com gente séria, com gente honesta, com gente competente. Exato. Muito bem. As pessoas estão aqui a comentar. Muito obrigado pela vossa participação. Quero dizer que tenho aqui uma pergunta que já vou apresentar ao Sr. Agnello. Antes de mais, quero falar um bocadinho da visita, não é? Do chefe de Estado de Níger, o Mohamed Bazoum, aonde o senhor presidente Umaro Sissoko disse que iria então instruir a ministra dos Negócios Estrangeiros, a Suzy Barbosa, para ver como podem selar a relação que já existe entre os dois países. Mas eu fiquei um bocadinho confusa, porque não estou ciente do que se trata esta relação que a Guiné-Bissau tem com a Níger. Não sei se me pode esclarecer este facto. Eu não sei que as relações entre a Guiné-Bissau e o Níger são relações que existem, cordiais, mas fora disso não há relações de cariz económico, não há nada que coisa. Agora, eu penso que toda a sub-região está preocupada, de facto, com aquilo que se passa no Níger, particularmente a questão do fundamentalismo islâmico que tem estado a estender-se
a toda a nossa sub-região africana e que tem afetado mesmo outras sub-regiões, como sejam a África Central, porque já chegaram até aos Camarões. Isso é uma área que eu penso que nós todos devemos concertar-nos para evitar o avanço do fundamentalismo, porque é um perigo para toda a gente. E basta ver a forma como tem instabilizado diferentes países. O Burkina, o Níger, o Mali, a Nigéria, que são grandes potências. Países como o nosso, no dia em que forem afetados, terão problemas extremamente sérios. Portanto, só vejo que o aprofundamento, as relações possam apontar nesse sentido, porque não estou a ver outras áreas de cooperação que existam entre a Guiné-Bissau e o Níger. Mas tudo tem sempre um começo. Tudo tem sempre um começo. Esperemos que seja essa a ideia de procurar um começo para esse relacionamento. Muito É verdade que obrigada. fazemos parte da mesma zona económica e monetária, da mesma sub-região, portanto, membros da CDO, mas nada por aí além. Ok, muito obrigada pelo esclarecimento. Temos agora aqui uma pergunta do Gomes Oruca. A questão, vou tirar da tela porque é muito grande. A questão é, relativamente ao dia 1 de fevereiro, em que consiste a posição do Parlamento como do Ministério Público em relação aos prisioneiros acusados da tentativa de golpe de Estado. Ou seja, ele quer saber como é que está essa situação, uma vez que o juiz ordenou a prisão domiciliar aos mesmos e o Estado-Maior recusou a ordem. Não, isso é bastante claro, eu já tinha falado disso. Foram feitos inquéritos, os militares foram detidos preventivamente, foram feitos inquéritos e a grande verdade é que se chegou à conclusão, quem inquiriu chegou à conclusão que efetivamente não havia elementos de prova. E não havendo elementos de prova, o próprio Ministério Público acabou por mandar libertá-los. Agora, a razão, eu acho que a independência da justiça é uma das regras que está prevista na nossa Constituição. Não? Portanto, aquilo que acontece é isto, é ver que, quer dizer, aqui cada um faz a sua lei, cada um faz o seu Estado e cada um lê a Constituição da forma como quer. O próprio Ministério Público diz: não há razões para mantê-los detidos, porque não há provas que demonstrem a sua participação em qualquer tentativa de golpe de Estado. A única solução é libertá-los. A ordem foi dada e acabam por decidir mantê-los em cativeiro. Porquê? Isso também nós questionamos. Essa questão é pertinente, porque... mas agora, quando quem tem o poder decide que tem que ser assim e tem consigo forças que o apoiam, que sustentam a sua posição, nós vamos estar subjugados a isto. É por isso que nós dizemos que nós vamos lutar contra a implantação da ditadura, porque isto é um sinal claro e evidente da tentativa de implantação da ditadura no nosso país. E nós não queremos. Nós queremos que haja democracia, que haja respeito pelos direitos de todos os cidadãos, independentemente das suas opções políticas, religiosas, filosóficas, da sua origem étnica, etc, etc. Portanto, é isto o problema que nós defendemos enquanto União para a Mudança. O guinense é guinense independentemente de todos esses fatores, de todos esses elementos. O guinense é em primeiro.
E a participação na política surge, ou em qualquer outra religião, surge na sequência de ser guinense. Guinense opta livremente por, por aquilo que quer fazer. Muito obrigada. Antes de terminarmos, gostaria de perguntar se acha que existe a possibilidade, então, de promover o diálogo franco entre as forças partidárias para a formação de um governo de inclusão? Não, eu penso que neste momento o Presidente está a cumprir a sua agenda e está a fazer o que ele pensa que é melhor. Não diria melhor para a Guiné-Bissau, diria melhor para ele e para o cumprimento da sua agenda. Agora, eu penso que a solução para o país é, de facto, estabelecer-se, as pessoas sentarem-se, as forças políticas, a sociedade civil, sentar-se à mesa, dialogar civilizadamente, não aos tiros, não à pancada, não com raptos, sentarmos todos e conversar e ver qual o melhor caminho para a Guiné-Bissau. Se o presidente atual tivesse cumprido com isso, tivesse apontado nesse sentido, eu penso que hoje ninguém estaria a chamar aqui forças da CDAO. A Guiné-Bissau estaria a marchar tranquilamente e positivamente. Nós, da União para a Mudança, o nosso lema do último congresso, e foi o lema da nossa campanha, é por uma Guiné-Bissau positiva. E nós só vamos continuar a agir no sentido da construção de uma Guiné-Bissau positiva, de uma Guiné-Bissau unida, de uma Guiné-Bissau em que todos os guinenses sintam que os seus direitos são respeitados. Essa é uma posição indefectível da União para a Mudança. Então, na sua opinião, é possível existir uma Guiné-Bissau positiva, certo? Diga? Na sua opinião, ainda é possível existir uma Guiné-Bissau positiva? Olha, se nós não acreditássemos que fosse possível criar uma Guiné-Bissau positiva e uma Guiné-Bissau que se pudesse desenvolver no interesse do seu povo, teríamos cessado a nossa luta. Como nós acreditamos, continuamos a acreditar, vamos continuar a acreditar e a lutar para que isso seja possível. Nada cai do céu, tudo é fruto do trabalho do homem. E como se diz, Deus disse, põe a mão e eu ajudo. Não é? Muito obrigada. Bem, vou dar aqui alguns segundos para ver se quem está a assistir tem mais alguma questão para lhe fazer antes de terminarmos. Vamos dar aqui uns segundos, as pessoas estão aí. Aproveitem agora para fazerem todas as vossas questões. Temos aqui o senhor Agnello, regala do partido União para a Mudança. Olha, Temos aqui Bela, Sim. Bela, enquanto pretendem colocar as questões, eu queria, em nome da União para a Mudança, dirigir uma mensagem particular à diáspora guinense, por tudo aquilo que tem feito, por todo o trabalho que tem desenvolvido, mesmo os estrangeiros da pátria têm conseguido, de facto, influenciar e de que maneira a política interna no país. Portanto, que persistam lá onde estão e que ajudem a fazer as nossas populações compreenderem o que é o melhor para a Guiné-Bissau. Aquilo que nos pode trazer paz, desenvolvimento, progresso e bem-estar. Portanto, o trabalho deles não é só fazer apelos, mas, sobretudo, ajudar a conscientizar as populações sobre a necessidade das mudanças que têm que ocorrer no nosso país. Isso aí é um papel extraordinário que pode ser desenvolvido pela diáspora. Para além das demonstrações, das manifestações enormes que têm acontecido e que mostram o sentido patriótico
do guinense, mesmo longe do seu torrão natal. Muito bem, já temos aqui uma pergunta. Para o seu partido, existe algum plano nacional no que diz respeito à política de aquisição de casa própria? Da atribuição? Aquisição. Se há algum plano para... nesse sentido. Não, claro, é evidente que o nosso partido pondera isso, tem no seu programa previsto a possibilidade de criação de habitações sociais, porque nós queremos que os guineenses vivam nas melhores condições de vida possível. E nós iremos trabalhar no sentido, de facto, de desenvolver a área da política da habitação será muito, muito clara. Mas para isso, e para que haja meios para esse investimento público, para o investimento nesse sector, será necessário, em primeira mão, acabar com a corrupção, pôr um fim definitivo à corrupção, que tem, de facto, retirado ao Estado os meios de fazer, de fazer investimento público. A corrupção é uma doença endémica que tem que ser extirpada do nosso seio para podermos garantir condições de desenvolvimento. O dinheiro público é para utilização em atividades públicas. Não é para viagens sumptuosas, não é para alugar aviões, porque não tendo uma companhia aérea, vários presidentes viajam em voos comerciais. Por que não? Porque é que isso não é isso que dignifica a função do Presidente da República. O que dignifica a função do Presidente da República é, de facto, a sua representatividade, a forma como representa o país, como representa a Guiné-Bissau, fazendo com elevação, com dignidade, com respeito e com sentido patriótico. Exato. Agora, falando aqui um bocadinho sobre o Sistema Nacional de Saúde da Guiné-Bissau. Um relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos confirma que o sistema de saúde da Guiné está doente e que apresenta um quadro negro e preocupante com corrupção à mistura. Como é que podemos combater e melhorar o nosso Sistema Nacional de Saúde? Em primeiro lugar, é preciso ter um Sistema Nacional de Saúde. É preciso ter uma política de saúde claramente definida. E é preciso, de facto, elevar o nível do orçamento daquilo que deve ser concedido à educação e à saúde, que são sectores fundamentais. Uma pessoa doente não consegue trabalhar. Uma pessoa que não tenha educação não consegue evoluir. Portanto, para nós, União para a Mudança, a educação e a saúde são elementos fulcrais do desenvolvimento. Sem educação e sem saúde, não há desenvolvimento. Portanto, temos que ir retirar noutros sectores, que, embora todos os sectores sejam importantes, mas temos que ir retirar noutros sectores para, de facto, investir naqueles sectores que nós consideramos cruciais. Não é? Exato. Temos aqui uma questão. Portanto, nós pensamos que a saúde, nós sabemos o que é que acontece. Aqui pintou-se o hospital, fizeram-se mais umas obras, de facto, que melhoraram as condições do hospital, mas o hospital, sem condições técnicas ou tecnológicas para tratar, atender os doentes, ou é como uma escola que pode ser a escola mais bonita do mundo, mas se não tiver carteiras, não tiver professores e não tiver alunos, não é uma escola. São 4 paredes e acabou. Portanto, é preciso criar condições para ter um ensino, mas não é só um ensino, é ter ensino de qualidade. Porque nós estamos num mundo cada vez mais globalizado.
E o que vai acontecer Exato. é que, estando nesta sub-região e no quadro da integração sub-regional, todos os concursos que vão ser feitos vão ser abertos a todos os países. Se os outros países tiverem condições e nós não tivermos condições para ser competitivos, se os nossos quadros não tiverem condições, não tiverem uma educação em condições, uma formação em condições, quer dizer, quem vai acabar por ganhar todos esses concursos vão ser os estrangeiros, não vão ser os guineenses. Portanto, nós temos que pensar patrioticamente e temos que ser capazes, de facto, de apostar na educação e na saúde como sectores cruciais para o desenvolvimento do país. Pois, até porque durante o programa eleitoral, da União para a Mudança foi também o facto do nosso país lançar muita gente para o mercado de trabalho que não tem condições, não é, para a inserção neste mesmo mercado. Então, é complicado nesse sentido. Então, disse também que era preciso reciclar para poder entrar e contribuir no mercado de trabalho. Penso. Isto sim, porque nós temos um problema sério. Nós estamos a formar gente. Há muitas universidades. Qual é o nível dessas universidades? Há muitas escolas. Qual é o nível dessas escolas? Que tipo de formação é que estão a oferecer ao cidadão? Mas essa gente acaba por receber o diploma e depois tem que se confrontar com a entrada no mercado do trabalho. E se não estiver preparado para entrar no mercado de trabalho, estamos a criar um problema extremamente sério de gente que depois vai entrar num estado de frustração total e absoluta que pode trazer convulsões sociais extremamente graves. Quer dizer, nós estamos a criar uma bomba a retardador que pode rebentar a qualquer momento. Portanto, nós temos que ser capazes de agora ir buscar aqueles que se formaram, mas que não conseguem integrar o mercado de trabalho, que não conseguiram inserir-se no mercado de trabalho, e reciclá-los, criar condições, dar-lhes instrumentos, dar-lhes ferramentas para poderem, de facto, regressar e integrar-se plenamente no mercado de trabalho e sentirem-se orgulhosos do trabalho que vão desenvolver. Estou de volta, desculpe. Gostava que deixasse aqui uma mensagem, né, aos apoiantes do Partido União para a Mudança. Deixa eu aumentar aqui, desculpa. Do Partido União pela Mudança, e vou-lhe deixar aqui uns minutos para deixar as suas palavras e depois terminamos então a nossa entrevista. Muito bem, eu queria dizer só aos apoiantes da União para a Mudança que podem continuar a acreditar na linha de coerência do nosso partido. Nós vamos continuar a trabalhar pela Guiné, vamos continuar a trabalhar, como é o nosso lema, para unir os guineenses, desenvolver o país e construir o futuro. É assim que nós estamos, é esse o nosso lema. E vamos construir, estamos convictos que nós vamos contribuir para construir uma Guiné-Bissau positiva. Uma Guiné-Bissau que sirva todos os seus filhos. Uma Guiné de progresso e de bem-estar. Portanto, vamos nos juntar a outras forças progressistas do nosso país, a outras forças que pensam patrioticamente para, de facto, podermos reverter esta situação de crise, esta situação de grave crise que o país está a atravessar. Crise política, crise económica, crise de valores, e pensamos que, uma vez que nós possamos fazer retornar os valores à nossa sociedade, nós teremos uma sociedade mais sã, uma sociedade mais livre, uma sociedade em que as pessoas podem decidir da melhor maneira.
Portanto, estas são as palavras que quero deixar em nome da União para a Mudança, em nome dos seus dirigentes e dos que estão no terreno aqui, para dizer a toda a gente, aos que estão na Guiné, aos que estão na diáspora, o respeito que nós lhes reservamos e dizer-lhes que podem confiar, podem acreditar, porque vamos continuar a lutar. A palavra traição não faz parte do dicionário da União para a Mudança. Portanto, nós vamos continuar a lutar para que a Guiné-Bissau seja em primeiro dos guineenses e para que, de facto, o nosso país se possa desenvolver, para que os seus filhos não tenham que emigrar, não tenham que ir à procura de melhores condições de vida lá fora, às vezes vivendo em condições subhumanas. Mas pronto, eu penso que vamos ter que ser capazes de juntar as nossas forças, todos, acreditar para vencer. Acreditar, mas para vencer temos que lutar. E é lutando que vamos ganhando terreno, passo a passo, até conseguirmos alcançar o objetivo. E o objetivo não é só a vitória da União para a Mudança, é a vitória da Guiné-Bissau e de todos os guineenses, independentemente do partido em que estejam. Portanto, este é o nosso objetivo, este é o nosso compromisso, este é o compromisso da União para a Mudança com o povo da Guiné-Bissau. Muito obrigada. Quero dizer que tem aqui muitas mensagens, muita oração a pedir a desejar as memórias. Então vou perguntar como é que está neste momento. Já se sente melhor? Já consegue andar com mais facilidade para despreocupar o povo que está aqui? Sim, estou a melhorar gradualmente. Graças a Deus estou vivo. Esse é o essencial. Depois, as outras mazelas vão-se tratar pouco a pouco e penso que em breve estarei em pleno para prosseguir nesta nossa senda da luta para a democratização do nosso país. Então continua com a sua convicção política mesmo depois de sofrer este atentado. Um homem convicto e sem medo. Convicção política reforçada. Exato. Isto ajudou a reforçar a minha convicção política. Ajudou aí, veio uma luz, no meio de tanta escuridão, veio uma luz ainda maior. Isto é bom. É muito força. Bem, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Conversas de Quintal. É um prazer enorme estar aqui consigo e aprender um bocadinho e ver também qual é a visão do Partido União para a Mudança. Desejo-lhe as melhoras, que Deus esteja sempre consigo e que lhe proteja. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado nós. Feliz noite. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Bem, muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui a assistir. Consegui ver aqui algumas questões que já teriam sido respondidas pelo meu convidado, portanto, não era necessário fazer essa questão de novo. Quero-vos agradecer muito pela vossa presença aqui. Espero que essas 162 pessoas tenham partilhado este direto com os vossos amigos aí no Facebook e também no WhatsApp e nas vossas redes sociais. Muito obrigado, voltamos para a semana. Como sabem, Conversas de Quintal está aberto para receber qualquer partido político da Guiné-Bissau. O convite foi feito a vários e espero que para a semana a gente possa então receber aqui mais um membro de algum partido para esclarecer alguns assuntos aqui e para juntos então conseguirmos ver uma solução para os problemas que enfrentamos na Guiné-Bissau, que é um problema de todos nós. Mais uma vez, muito boa noite. Eu sou a Bela Sano e vejo-vos para a semana à mesma hora de sempre, às 9 da noite. Tchau.
Ainda cá estou, pois é. Tchau, tchau.